Artigo 80. As retificações, acréscimos de danos de caráter formal, ressalvadas e autenticações indispensáveis à validade do documento serão feitas pelos agentes responsáveis pelos erros ou omissões ou por seus substitutos. Capítulo 7. Da distribuição às frações da unidade. Artigo 81. Os almoxarifados e depósitos da unidade administrativa farão entregas dos suprimentos necessários às frações e dependências internas, obedecendo às seguintes prescrições. 1. Ordem de distribuição em boletim interno da OM. O responsável pela fração ou dependência deverá providenciar dentro do prazo de 5 dias o recebimento do material a ela distribuído. O responsável pelo almoxarifado ou depósito fará a entrega do material, mediante recibo passado pelo novo detentor. Ordem verbal do agente diretor. O material será fornecido mediante recibo, assinado pelo novo detentor, a ordem de distribuição de material permanente e será confirmada em boletim interno da OM, devendo tal fato ser posteriormente consignado no pedido. Parágrafo 1º. Quando se tratar de munição, poderá ser utilizado um pedido provisório, assinado pelo agente que a receber, observadas as normas gerais de ação da unidade administrativa. Parágrafo 2º. A distribuição de material de consumo poderá ser procedida automaticamente, mediante planejamento elaborado pelo fiscal administrativo com base nas disponibilidades da unidade administrativa e aprovado pelo agente diretor. Parágrafo 3º. No caso de subunidade, o detentor do material só poderá redistribuí-lo mediante autorização do respectivo comandante, o qual visará a relação correspondente. Parágrafo 4º. Distribuição de peças do fardamento será procedida conforme instruções reguladoras do órgão gestor. Artigo 82. O material necessário às subunidades destacadas será fornecido pela unidade administrativa a que as mesmas pertençam. Parágrafo 1º. A unidade administrativa que tiver dificuldade para o apoio à subunidade destacada poderá solicitar, através dos canais de comando e da região militar, que a subunidade seja suprida através de outra OM ou diretamente pelo órgão provedor. A região militar definirá, junto aos demais órgãos interessados, os procedimentos necessários. Parágrafo 2º. Quando o material for distribuído diretamente às subunidades destacadas pelos órgãos provedores ou pelos fornecedores, os comandantes das mesmas providenciarão o recebimento e exame de acordo com o artigo 66, no que for aplicável, e posteriormente remeterão os documentos para inclusão em carga. Parágrafo 3º. Se o efetivo de oficiais de uma subunidade destacada não permitir a organização da comissão com 3 membros, o recebimento e exame poderá ser feito por 2 oficiais, ou mesmo por um único oficial e o subtenente, ou substituto, o qual assinará também os documentos relativos ao recebimento. As disposições deste parágrafo aplicam-se aos casos de avaliação de que trata o artigo 73, parágrafo 3º. Então, vamos abrir aqui e verificar quais são esses artigos aqui do RAI. No artigo de cima, trata do artigo 66 do RAI. O material que der entrada na unidade será recebido e examinado individualmente pelo encarregado do setor de material ou qualquer agente executor designado pelo agente diretor, com a supervisão do fiscal administrativo. 2. Por comissão nomeada para este fim. Parágrafo 1º. A comissão de recebimento e exame será constituída por 3 oficiais, o encarregado do setor de material e o provável detentor direto do material em causa deverão, em princípio, integrar a comissão. Poderão assessorá-la especialistas ou técnicos civis ou militares, julgados necessário.
Parágrafo 2º. Será nomeada comissão nos casos previstos pelos regulamentos e instruções especiais, ou, na sua falta, a critério do agente diretor, considerando o alto custo do material ou sua complexidade técnica. Parágrafo 3º. A comissão ou agente executor encarregado do recebimento, o exame terá o prazo de 8 dias para apresentar ao fiscal administrativo o termo ou parte de recebimento, podendo esse prazo ser prorrogado pelo agente diretor mediante solicitação fundamentada. Parágrafo 4º. Nos casos de omissão, a designação poderá ser feita para cada recebimento específico ou poderá haver comissão para os recebimentos num período determinado, nunca superior a 90 dias, de conformidade com a NGA da unidade administrativa. Então ele fala que quando o material for distribuído diretamente às subunidades destacadas pelos órgãos provedores ou pelos fornecedores, os comandantes das mesmas providenciarão o recebimento do exame de acordo com o artigo 66. Ok. E se o efetivo de oficiais de uma subunidade destacada não permitir a organização, pode ser recebida, não precisa ser por 3, pode ser por 2, ou mesmo um oficial e um subtenente. Né? E as disposições neste parágrafo aplicam-se aos casos de avaliação de que trata o artigo 73, parágrafo 3º. Artigo 73. A inclusão em carga do material permanente e a escrituração do material de consumo deverão ser feitas com preço unitário e todas as especificações que permitam a sua fácil identificação, obedecida à nomenclatura regulamentar existente. Parágrafo 1º. O material pertinente será incluído em carga com o valor do documento que deu origem expresso em moeda nacional e referido à época de sua aquisição, citando-se mês e ano. Parágrafo 4º. No caso do parágrafo anterior, o comandante de subunidade presidirá a comissão. Artigo 83. Antes da distribuição para emprego ou o uso individual, as frações da unidade colocarão as suas iniciais no material permanente. Parágrafo 1º. Quanto ao fardamento, serão observadas as instruções específicas. Parágrafo 2º. A distribuição de material para emprego e uso individual é feita pelas subunidades, sob a responsabilidade dos subtenentes e fiscalização dos respectivos comandantes. Artigo 84. Dar-se-á preferência obrigatoriamente nas distribuições, quer nos órgãos provedores, quer nas unidades, aos artigos que estiverem em depósito há mais tempo, respeitadas as prescrições constantes nas instruções de mobilização. Parágrafo único. As distribuições normais de artigos devem obedecer às tabelas organizadas pelos respectivos órgãos gestores. Para os artigos não constantes dessa tabela, a administração da unidade administrativa as organizará de conformidade com os recursos disponíveis. Capítulo 8. Da descarga. Artigo 85. A descarga do material é ordenada pelo agente diretor, em face dos termos das comissões, pareceres do fiscal administrativo e relatórios de sindicância ou inquéritos. Parágrafo 1º. Os motivos gerais para a descarga de material são: 1. Inservibilidade para o fim a que se destina, não sendo suscetível de reparação ou recuperação. 2. Perda ou extravio. 3. Furto ou roubo. E 4. Outros motivos, transferência, recolhimento, etc. A descarga do material é ordenada pelo agente diretor, em face dos termos das comissões, pareceres do fiscal administrativo e relatório de sindicância ou inquérito. Os motivos gerais para a descarga de material são: motivos gerais, não fala se é material permanente ou de consumo. Parágrafo 2º. A descarga dos artigos classificados como controlados, artigo 61, ficará sujeita à autorização dos escalões superiores, segundo normas baixadas pelos órgãos gestores respectivos. A homologação da descarga será procedida pela RM, que é o escalão logístico. Região militar é o escalão logístico do comando operacional, que é o comando militar de área, de vinculação, de acordo com as instruções dos órgãos gestores a que estiver vinculado o material. Parágrafo 3º. Os órgãos gestores fixarão em normas particulares as condições e prazos para que os pedidos de descargas de artigos controlados sejam autorizados. Então, para descarga de materiais em geral, é inservibilidade para o fim a que se destina, não sendo suscetível de reparação ou recuperação. Perda ou extravio,
furto ou roubo, outros motivos, transferências, recolhimentos, etc. Artigo 86. A descarga do material pelos motivos a que se refere o parágrafo 1º do artigo anterior será solicitada pelo detentor direto ao fiscal administrativo. Parágrafo único. Quando se tratar de subunidade incorporada, o documento será visado pelo respectivo comandante. Artigo 87. O fiscal administrativo encaminhará a solicitação da descarga ao agente diretor com o seu parecer. Artigo 88. O agente diretor examinará o documento a que se refere os artigos 86 e 87 e determinará as providências constantes nos parágrafos deste artigo. Primeiro, nos casos de inservibilidade. 1. Descarga quando o material preencher simultaneamente as três condições abaixo, for de tempo de duração indeterminado ou tiver atingido o tempo mínimo de duração previsto. For de valor atual inferior a 5 maior valor de referência ou outro índice que venha a substituí-lo. Não for controlado. Então, o agente diretor examinará o documento a que se refere aos artigos 86 e 87, que é a descarga do material pelos motivos a que se refere ao parágrafo 1º, que é inservibilidade, perda, extravio, recolhimento, consumo, furto. Será solicitado pelo detentor direto ao fiscal administrativo. Quando se tratar de subunidade incorporada, o documento será visado pelo respectivo comandante. O fiscal administrativo encaminhará a solicitação da descarga ao agente diretor com seu parecer. Então, o agente diretor examinará o documento a que se refere os artigos 86 e 87 e determinará as providências constantes no parágrafo deste artigo. Tá? Inservibilidade. Descarga quando o material preencher simultaneamente as três condições abaixo. Então, ele tem que ter tempo de duração indeterminado ou ter atingido o tempo mínimo, for de valor atual inferior a 5 maior de valor de referência, não for controlado. 2. Nomeação de comissão de averiguação. Quando ocorrer com o material qualquer uma das condições abaixo. Não tiver atingido o tempo mínimo de duração, for de valor atual superior a 5 mVr ou outro índice que venha a substituí-lo. For controlado. 3. Abertura de sindicância, sempre que houver indício de incúria ou imprevidência. 4. Instauração de IPM, sempre que houver indício de crime. Caiu numa prova, hein? Parágrafo 2º. Nos casos de perda ou extravio, 1. Descarga quando se tratar de material que preenche simultaneamente as três condições referidas no item 1 do parágrafo 1º deste artigo e tenha sido indicado em parte circunstanciada do respectivo detentor direto, responsável pelo ressarcimento do prejuízo ou a existência de causa que justifique sua imputação à União. 2. Abertura de sindicância quando não estiver caracterizada a responsabilidade pelo ressarcimento do prejuízo. Parágrafo 3º, no caso de furto ou roubo. Instalação de IPM. Parágrafo 4º, outros motivos.